Fala, meu querido, chegamos com a questão da prova da Unicamp 2025, final de ano, e já se iniciam, né, os vestibulares de final de ano, e a gente vai trazer a resolução de todos eles por aqui. E a gente vai começar com o vestibular, o primeiro, que já aconteceu aqui no final de outubro, aconteceu no domingo, e traz essas questões da prova da Unicamp. Bora com a gente entender o que aconteceu para se preparar para os próximos vestibulares e também para os vestibulares dos próximos anos. Vem com a gente aqui, ó. Então ele está falando o seguinte: a prova em si, ela, nos últimos anos, ela foi uma prova mais tranquila, né? Aqui ele deu, na minha opinião, acho que ela foi um pouquinho mais exigente com os alunos, mas também ainda nada muito exigente aí numa prova que se pode se considerar difícil. Não acho que foi aconteceu isso. É uma prova de algumas questões mais simples, outras questões medianas. Essa aqui o aluno precisava saber o conceito de velocidade relativa. Vem com a gente para a gente poder te explicar. Estou falando o seguinte: mudanças climáticas têm influenciado as correntes do ar no alta atmosfera, em particular na região do Atlântico Norte, onde ventos fortes geralmente sopram de oeste para leste e em tempos de voo têm sofrido alterações. Em uma viagem de Baltimore a Londres, no Reino Unido, o tempo de voo é igual a 8 horas quando não há vento em toda a trajetória. Considera agora uma viagem subdividida em três trechos. E aí o vestibulante tinha que ficar ligeiro quanto a isso. Ó, tinha o trecho A, B e C. Na primeira situação, ele fala que no trecho A não existe vento em relação ao solo. Então, lá no solo não tem vento. No trecho B, na direção de oeste para leste, essa figurinha ajudava, né? Porque ele apontava que o vento apontava de oeste para leste. Havia 250 quilômetros de vento em relação ao solo. Então, ao solo que está parado, o vento estava soprando na direção de oeste para leste a 250 quilômetros por hora em relação ao solo, né? Então, existia aí um vento nesse sentido. Sendo nos trechos o módulo da velocidade média do avião em relação ao vento de 750 quilômetros por hora, então veja, o vento, como ele está no mesmo, o avião, como está no mesmo sentido do vento, eu preciso somar a velocidade do vento em relação ao solo com a velocidade do avião. Então é como se o avião tivesse sido impulsionado pelo vento, né? Então, a gente tomando como referência o solo que está parado, a gente deve somar a velocidade do avião com a velocidade do vento. Então, aqui é como se o avião, em relação ao solo, tivesse uma velocidade de 1.000 km por hora. A gente pode até escrever isso, que a velocidade do avião aqui em relação ao solo, eu vou colocar avião barra solo, ela tem um valor de 1.000 km por hora, que é justamente a relação entre os dois, entre o vento e o próprio avião. Em relação ao solo que está parado, eu somo o valor da velocidade do avião com a velocidade do vento, porque os dois estão no mesmo sentido. E a pergunta dele é justamente essa: o módulo da velocidade média do avião em relação ao solo é de 500 km por hora, isso já está errado, e aí ficava entre essas duas alternativas, ou entre a C e a D. Só que aí, veja que o tempo de viagem nesse trecho, né? Ele perguntou no trecho no trecho B, ele está falando o seguinte, ó, no trecho B é 1.000 e o tempo dessa viagem. Se a velocidade dele é 1.000 e ele vai andar aqui 2.000 km, a gente vai substituir isso aqui, vai ficar aqui 1.000 é igual a 2.000 dividido aqui por ΔT. Pergunta para você, ó, que número eu divido por 2.000 para ser 1.000? Para dar a resposta como 1.000, né? É só a gente dividir aqui por 2 que a gente vai encontrar que ele vai gastar 2 horas nesse trecho. Se eu dividir 2.000 por 2, a gente encontra 1.000 como resposta. Então, nesse trecho, ele vai gastar um tempo de 2 horas, a gente chega na primeira alternativa de 2 horas, tá bom? Então, veja, a velocidade do avião em relação ao solo é de 1.000 km por hora, porque eu somo a velocidade do avião com a velocidade do vento, ambos estão no mesmo sentido, então em relação ao solo é como se o avião estivesse a 1.000 km por hora, é como se o vento estivesse empurrando o avião. Espero que você tenha entendido, se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente te ajude. Grande abraço e até a próxima, valeu!